Gente, vamos falar dessa história aí de bebê reborn? Bebê não, né? Bonecos, bonecos. Eu a classificaria como uma das pessoas mais especiais que eu encontrei na minha vida. Jojo Todinho, Xuxa e Britney Spears viraram mamães reborns. Tá conseguindo fazer o cafezinho aí pra gente? Sim, mamãe! Ah, eu sei, mamãe! Você sabe? Mulheres que compartilham detalhes do dia a dia com os bonecos. Rotina de quem tem um recém-nascido em casa mesmo. Deixa esse povo criar boneco como se fosse gente, tá bom? Deixa! Porque eles não produzem, então eles vão morrer, os bonecos também morrem. Não, boneco não. Qual é o sonho de um boneco quando crescer, virar manequim? O que você leu no título é exatamente o que nós vamos assistir. E no final do vídeo eu vou dar a minha visão espiritual como pastor sobre esse assunto. Mas antes, nós vamos ouvir a psicóloga Carol dando uma visão psicológica sobre esse assunto que é de extrema importância. Nós, como cristãos, também precisamos averiguar a questão psicológica sobre esse assunto e não somente a espiritual. E eu vou deixar o Instagram e Facebook da Carol para quem precisar entrar em contato com ela e tratar sobre esse assunto ou qualquer outro assunto psicológico. Vamos pro vídeo da Carol? Gente, vamos falar dessa história aí de bebê reborn? Bebê não, né? Bonecos que tá pipocando na TV e redes sociais, etc. Talvez você já tenha visto bastante opiniões com relação a isso, mas a minha opinião, né, do ponto de vista psicológico, é de que as pessoas cada vez estão tentando lidar com seus problemas psicológicos através de uma fuga. Nesse caso desses bonecos, as pessoas estão usando um brinquedo para fugir da realidade, tá? E tudo bem a pessoa ter um boneco, brincar, ou de cuidar, ou de ninar, ou etc, qualquer coisa com boneco. Qual o problema disso? Deixa a pessoa ser feliz, né? Gente, não vamos normalizar o que não é normal, pelo amor de Deus, né? Um adulto brincando de boneca não é normal. Alguma coisa ali no emocional dela, no psicológico dela, não tá nada bem. Então, ela precisa, sim, se cuidar. Então, feridas emocionais, problemas psicológicos precisam ser tratados com seriedade. Com tratamento, seja só psicológico, seja medicamentoso, não importa como as pessoas vão se tratar, mas elas precisam entender que elas têm um problema que precisa ser resolvido. Assim como essas pessoas que fogem aí para essa história do boneco, tem as outras pessoas que querem fugir da realidade através de vícios. Então, bebida, jogos, drogas, ou sei lá, aquelas pessoas que vivem, né, em festa e fica mergulhado e vivendo só aquilo. Então, assim, tudo isso é um pouco de fuga da realidade. Então, vamos saber equilibrar a nossa vida física, mental e espiritual. Porque se a gente não equilibrar esses três pilares, alguma coisa não vai bem, alguma coisa vai dar errado. Então, por favor, né, procurem ajuda psicológica quando vocês tiverem dúvida se vocês estão bem ou não. Minha gente, eu tô com uma reportagem aqui agora que é maravilhosa. Eu quero que você assista comigo até o final. A mulher desabafa sobre a rotina pesada de mãe. Hoje foi um dia dos mais corridos e assustadores para mim. Ela diz que o Bento está com febre. Preocupada, avisa que vai levá-lo ao hospital. Tava desesperada, gente, mas a enfermeira super atenciosa me acalmou. Lá conta que o filho fez um check-up e que os médicos passaram os remédios que ele precisava. Ela ainda dá mamadeira pro bebê. Dó. Ele teve que ficar nesse bercinho aqui para ver se a medicação fazia efeito. Bebê? Sim, mas não é qualquer bebê. É um bebê reborn, um boneco tão realista que até parece de verdade. Pasmem, o bebê mexe a boca e abre os olhos. Tem casos Assustador. específicos que sim, que cuidam como bebê mesmo, né? Que tem todo um quartinho, elas preparam um quarto, elas têm os acessórios. Dobrinhas nas pernas, veias, boca desenhada, redemoinho no cabelo e até penugem. É idêntico. Parece um bebê de verdade mesmo. Chama muita atenção. Chama. É meu sonho ter uma dessa. É? Uhum. Agora, o que você gosta nela, assim? Porque ela tem muitos detalhes parecidos. É que elas são realistas, né? É o rostinho. Mas não é só a aparência realista que impressiona. A grande polêmica está na rotina. Não para manter a boneca limpinha na estante, mas por tratá-la como filha de verdade. Tá conseguindo fazer o cafezinho aí pra gente? Sim, mamãe! Ah, eu sei, mamãe! Você sabe? Mulheres que compartilham detalhes do dia a dia com os bonecos. Rotina de quem tem um recém-nascido em casa mesmo. Acordar de madrugada, preparar o leite,
passear no mercado E no fim, coloquei ela no sling para ficar mais protegida. e até na praia. Aqui, até a vovó entra em cena. Uma delícia, ela amou. Até a vovó brincou com ela. Meu, na boa, se for um treinamento pra ser mãe no futuro, legal. Agora, se não, sei lá, é mais pra criança mesmo. Minha filha tem uma reborn aí. Se a pessoa se sente bem assim, que seja, né? Não tá atrapalhando a vida de ninguém. É uma forma delirante de substituição afetiva. Mamãe, a Molly quer uma mexerica, eu posso dar pra ela? As publicações se espalharam, viraram febre, milhões de visualizações, fãs e críticos. Um passeio no parque é o que muitas mamães reborn, assim elas se auto-intitulam, elas fazem. Inclusive tem uma rotina, né? Acorda de manhã para tomar um solzinho, como a gente faz com um bebê de verdade, né? E aí, de um lado, tem as mamães reborn. Do outro lado, as cegonhas. É o caso da Andréia. E a cegonha, na verdade, a gente sabe que a ideia da cegonha é um mito, né? Que traz, então, o bebê, que coloca o bebê nas mãos da mãe, leva, não é isso? Você, então, seria a cegonha. Isso, eu sou cegonha, sou colecionadora, também faço os encontros reborn de São Paulo também. É um sonho, a gente vende sonhos, né? Porque a partir do momento que o cliente procura a gente, ele já idealizou ali como ele quer o bebê. Um bebê reborn pode custar até R$5.000. Andréia coleciona e produz bebês reborn há 8 anos. Nosso foco é olhar muito em bebê de verdade. Então a gente tenta trazer todo o realismo de um bebê de verdade para nossa obra mesmo, para o nosso trabalho. A Nani também compartilha a rotina de mamãe reborn com milhares de seguidores. E ela tava lá sentada quietinha, já pedi um suco pra ela. E ela tomou tudinho, gente. E ela amou tanto. Só que o vídeo... Algumas famosas entraram na onda. Jojo Todinho, Xuxa e Britney Spears viraram mamães reborns. Um fenômeno curioso, inusitado, polêmico, que divide a internet e levanta debates sobre afeto, saúde mental e solidão. Desse modo, ela traz e vê no boneco, na boneca, o substituto de um bebê real que ela teve ou que ela não está podendo ter. Eu também quero. Ah, filha, você vai tomar café também? Eu vou dar leite para você, tá bom? A Jennifer já chegou a produzir conteúdo para as redes, compartilhando detalhes de uma rotina de mamãe reborn. Mas ela explica que muitas das influenciadoras não levam a atividade como uma maternidade real, mas sim como uma espécie de teatro para a criação de conteúdo. E muitas vezes até funciona como uma ajuda. Você simula uma situação como se fosse realidade. Então, já fiz alguns vídeos assim. Você separa alguns momentos, né, disponível aí na sua rotina, porque a gente tem uma rotina normal, como qualquer outra pessoa, e a gente simula ali durante 20 minutos, vai colocando horários, estipulando, para poder trazer uma realidade a mais, até porque eles são bebês reborn, né, são bonecas realistas. Não levem esses vídeos de roleplay tão a sério, é mais para assistir mesmo. Eu sei que tem muita gente que gosta. Eu fiz academia até não aguentar mais na minha gestação e tomei bastante creatina. E ué, será que é por isso estou me sentindo muito culpada? O uso de bebês reborn é usado em alguns tratamentos, principalmente para idosas que sofrem de demência. Para que eles se acalmem, diminuam a ansiedade, diminuam a solidão, a agitação e principalmente a saudade. Bonecos feitos para parecer gente e mulheres que vivem para cuidar. Pode até ser divertido, mas até que ponto a fantasia se mistura com a realidade? Eu acho que foi um mal-entendido, porque o que as pessoas estão levando em consideração não são esses casos em exceção, esses casos raros. Eles estão levando em consideração as mulheres que fazem novelinhas. Tive que levar meu bebê reborn no hospital às pressas. É tipo uma reunião, igual qualquer pessoa faz, igual homens fazem reunião de carrinho de controle remoto. É a mesma coisa, né? É importante que se faça uma avaliação clínica para entender como está o mundo interno dessa pessoa que está fazendo essa troca, né? Essa substituição afetiva, fugindo da realidade. Antes de passar a minha visão como pastor, que será uma visão mais espiritual, eu quero comentar que eu conversei com a Carol, a psicóloga que a gente assistiu o vídeo no início. Ela falou que muitas pessoas que estão agindo dessa forma, adotando esses
bebês, entre aspas, elas são pessoas que sentem um vazio ou de não poder ser mãe, né? Ou então porque decidiram não ser mães, não ter bebês de verdade, né? E então elas querem suprir esse vazio dessa forma. Agora eu quero dar a minha visão espiritual sobre o assunto. Qualquer pessoa, qualquer ser humano que não preencher os seus vazios, que são 3, o vazio de Deus, o vazio de si mesmo e o vazio do outro, vai tentar preencher esses vazios com essas loucuras. Quando você decide seguir a Jesus na íntegra, e o que é seguir a Jesus? É amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Quando Jesus ele deu esse mandamento, foi para que nós pudéssemos ter uma vida saudável, tanto espiritualmente como mental. Não se pode apenas cuidar do espírito e não cuidar da mente. Porém, Jesus nos ensinou como é que nós cuidamos do espírito e da mente. Esses vazios podem ser preenchidos quando a pessoa decide obedecer o mandamento de Jesus, quando ela decide amar a Deus com atitudes, né? E quando ela decide se amar com atitudes e quando ela decide amar o outro com atitudes. Então é muito importante você cuidar da sua vida espiritual e também cuidar da sua saúde mental, cuidar de você.